essa importância fixa, né? Mas também comissões, porcentagens, gratificações que fossem ajustadas entre empregado e empregador, abonos, ajuda de custo, diárias para viagens, exceto aquelas diárias que ultrapassassem 50% do salário fixo. Essas não integravam. Mas, se não fosse o caso, as diárias também integravam. Com a reforma trabalhista, então, a Lei 13.467 de 2017, nós tivemos uma redução, uma modificação no parágrafo 1º do artigo 457 da CLT, tá? Que estabelece, então, que vai compor essa remuneração, que vai integrar a remuneração, a importância fixa estipulada pelas partes, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Só essas, tá? As outras verbas deixaram de integrar. Desliga o microfone. Não. Tá me ouvindo? Tá tendo interferência? Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. O que tem o meu microfone, gente? Eu quero falar, por isso que eu abri. É que deu interferência. Ó, Zilene, você falou das gratificações obrigatórias, é isso? As gratificações que compõem, né, a remuneração. Isso. O que seriam especificamente essas gratificações? Essas gratificações legais, tá? São obrigatórias, que são legais, que são adicional de hora extra, que são adicional noturno, as que estão previstas na Constituição, no artigo 7º da Constituição, tá? Isso não é benefício, né? Isso sai completamente fora da condição de benefício. São direitos garantidos constitucionalmente, no artigo 7º da Constituição. Essas são legais, tá? E não podem ser suprimidas nem por convenção coletiva, nem por acordo coletivo, que nós vamos falar na sequência aqui, tá? Mas, então, aí houve essa modificação do artigo 457, no parágrafo 1º, e aí veio um parágrafo 2º, estabelecendo o que não integra a remuneração, que era justamente aquelas verbas que integravam anteriormente, que são as ajudas de custo, o auxílio alimentação, mesmo pago em dinheiro, porque antes, o auxílio alimentação, se ele fosse pago em forma de cesta básica ou um vale alimentação, ele não integrava. E se fosse pago em pecúnia, ele tinha que integrar a remuneração. Agora não integra mais. Mesmo o auxílio alimentação pago em dinheiro não integra a remuneração do empregado. E as diárias para viagem, agora, mesmo que elas superem 50% do salário fixo do empregado, elas também não integram a remuneração. Os prêmios também não integram. O que são prêmios? Prêmios são liberalidades que o empregador ele destina ao empregado como forma de bem, serviço ou pecúnia, né? Em razão de um desempenho superior àquele desempenho ordinário no exercício das atividades comuns ali do empregado. Então, a intenção do legislador, uma interpretação da doutrina, né, que houve aí, é que a intenção do empregador, ao estabelecer, ao retirar esses prêmios, foi desonerar a folha de pagamento, porque aí não integra mais a remuneração, e incentivar o empregador, né, uma forma do empregador oferecer esses prêmios para incentivo do bom desempenho do empregado. Isso é muito questionado, tá? Professora! Não, tá certo. Tá ruim? Você tá conseguindo me ouvir? Tá próximo. Não. Tirei. Tá me ouvindo agora? Sim, perfeito. Era o celular.
Silene, você falou aqui dos prêmios. Isso você tem aí visto na sua experiência que cabe como a recompensa, então, que o empregador utiliza para que o funcionário sinta-se motivado, sinta-se recompensado pelo próprio trabalho? Exatamente, é uma forma de incentivar o bom desempenho do empregado, tá? Ele estabelece ali, por exemplo, uma meta de vendas, né? Então, ele pode estabelecer um prêmio para quem conseguir alcançar aquela meta pré-estabelecida, para ele conseguir um desempenho melhor do empregado e não só aquele trabalho ordinário daquela forma básica exercida ordinariamente ali durante o mês, tá? O que mais? Temos também o artigo 458, né, no parágrafo 5º, que ele também diz que não compreende, né, não entra no salário, não integra a remuneração e não faz parte nem para o salário de contribuição à Previdência Social. O quê? Serviço médico odontológico, tá? Reembolso com medicamentos também pode ser utilizado, despesas médicas hospitalares. Oi? No caso, assim, você falou, né, que é a questão de uma forma de incentivar, um incentivo. Na empresa em que a minha mãe trabalha, é visto como uma bonificação para não faltar. É correto isso? Também é correto. Isso fica ali a critério. Então, não quer dizer que o empregador ele tenha que destinar somente para uma finalidade esse prêmio ou bonificação, tá? Ele pode usar também como um prêmio assiduidade, que é chamado. O prêmio assiduidade, ele é bastante utilizado realmente como um incentivo para que o empregado não falte ao trabalho. Tá? E isso nem veio com a reforma. Esse prêmio assiduidade, ele já é utilizado há bastante tempo. É correto e é legal. Tá? Entendi. Obrigada, tá? É importante também aqui a gente falar, gente, de uma parcela muito comum e vista por nós aí, que são as gorjetas, né? As gorjetas, essas gorjetas, elas vão integrar a remuneração, elas não vão integrar a remuneração. Então, a gente tem que distinguir a que gorjetas nós estamos nos referindo. Porque tem aquelas gorjetas que são eventuais. Por exemplo, um porteiro de hotel, um manobrista do hotel, um motorista, eles recebem gorjetas, né, também. Algum cliente ali, ele pode, eventualmente, dar uma gorjeta para esse porteiro, para esse motorista, para esse manobrista, mas são de formas eventuais, tá? Ele não vai receber aquilo ali usualmente, então, de modo que ela não vai integrar a remuneração dele. Agora, de um caráter completamente distinto, quando nós falamos do garçom. O garçom de um bar, o garçom de um restaurante, onde muitas vezes os 10% já vem na notinha, ou se não vem, o garçom fala, né, ali para a gente, se você puder incluir os 10% ali, tá? Esse tipo de gorjeta, chamado de gorjeta usual. E quando o empregado é contratado para exercer aquela função, aquela atividade, ele já conta com esse valor para a sua remuneração. Zilene, deixa eu te perguntar, você tocou aí numa situação que eu sempre tive uma dúvida. Por exemplo, um garçom é demitido de um estabelecimento e ele entra com uma reclamação trabalhista. Sobre qual valor ele vai reivindicar? O salário base ou a remuneração, incluindo essas gorjetas que ele vem a receber, que aqui não é eventual, é usual, né? Quer dizer, ela está vinculada a todas as contas que serão pagas. Né? Cada vez que você vai pagar o bar que você está, vem essa condição dos 10%. Agora, não mais na nota, né? A gente já sabe disso. Que a gente frequenta com uma certa frequência.
os bares de Maringá. Então, assim, a gente vê que o garçom sempre fala, olha, se você... eles pedem, na verdade. Mas a minha dúvida é, dentro de uma reclamação trabalhista, o que engloba? Tem esse valor, então, da gorjeta associado? A gorjeta vai integrar. A gorjeta paga usualmente, ela vai integrar a remuneração e ele, na ação trabalhista, ele vai reivindicar que as verbas sejam pagas, que as gorjetas integrem a base de cálculo das verbas postuladas. Tá? Essa paga usualmente. Entendi. Porque o empregador também sabe. Tanto é que ele já oferece um salário menor contando que o garçom vai receber as gorjetas. Tá? E esse salário menor é um salário abaixo do mercado? Existe um piso para isso? Então, Luciana, o que nós temos de salário que não pode ser inferior? Não pode ser inferior ao mínimo. Tá? Agora, cada categoria ela pode estabelecer ali com o seu sindicato um piso salarial. Tá? Vai depender da força do sindicato dele na hora de negociar e estabelecer, não, essa categoria, o garçom e tal, que exerce tal atividade, o piso salarial dele vai ser R$ 1.400, vai ser superior ao mínimo nacional, vai ser R$ 2.000. Entende? O que a Constituição nos garante é o mínimo. É o que não pode ser o mínimo. Não pode ultrapassar aquilo ali, sabe? Agora, o que pode superar está liberado pelas normas coletivas daí. Zilene, a Jéssica está colocando uma dúvida aqui. Na empresa em que ela trabalhava, eles não colocavam as horas extras no Lerite. E, com isso, elas não integravam o cálculo do 13º e afins. Eles pagam as horas extras por fora, por semana, e fazem os funcionários baterem um ponto somente no horário de trabalho. Ok, Jéssica. E o que mais? Qual é a dúvida aqui? Você quer saber se isso é legal ou não? Se isso está protegido pela lei, é isso? Não é legal. Tá. Então, é isso mesmo, Zilene. As horas extras, elas estão garantidas na Constituição Federal. E elas têm que fazer parte do seu contra-cheque. Por quê? Porque senão, ela não fazendo parte do contra-cheque ali no mês, ela sendo pagas por fora, quando você tirar o seu 13º salário, suas férias remuneradas, tá? Elas não vão refletir nessas verbas. Essas verbas vão ser calculadas só sobre o salário básico. Então, o que é recomendável nesse caso? Não vai lá você reclamar, porque vai perder o emprego, né? Reclama com o sindicato, reclama com o Ministério do Trabalho, pede uma fiscalização do Ministério Fiscal do Trabalho para ir lá e verificar de surpresa na empresa, tá? Provavelmente eles vão aplicar uma multa e vai fazer o que a gente chama de TAC, tá? Que é um termo, né, de ajuste de conduta ali, e a empresa vai ter que se adequar. E vai ter que passar a integrar. Acontece isso, eu já vi também, não só com as horas extras, mas também o repouso semanal remunerado. Para que não integre a remuneração e não gere reflexos nas demais verbas, a empresa paga por fora. Paga quinzenalmente, paga semanalmente, tá? Mas isso não pode, isso é fraude à legislação trabalhista. Não pode acontecer. Ótimo. O órgão responsável pela fiscalização é o Ministério do Trabalho. Não é onde eu trabalho, tá? Que eu trabalho na Justiça do Trabalho, que é um órgão do Poder Judiciário. O Ministério é um órgão do Poder Executivo. Ele fiscaliza. Tá? Lá na Justiça do Trabalho, nós podemos agir quando já existe uma ação trabalhista. Nós não podemos ir até a empresa e fiscalizar se está sendo observada a legislação. Excelente. Jéssica, ok? Ok? Pode continuar, Zilene, você quer que eu... Certo. Então, aqui, agora a gente podia falar um pouquinho sobre essa prevalência aí do negociado sobre o legislado, então, já que nós falamos aqui do acordo coletivo, né, das verbas.
Então, essa foi uma modificação trazida também pela reforma trabalhista, né, nos artigos 611A e 611B da CLT. Tá? Quando a gente fala dessa prevalência do negociado sobre o legislado, nós devemos deixar claro, gente, que nós estamos falando de norma coletiva, não é a negociação empregado-patrão. Esse contrato individual de trabalho não vai ter prevalência. Até porque o empregado ele não tem condições de negociar com o empregador no momento da contratação. Por quê? Porque a pessoa que está lá precisando do emprego, que está desempregado, que tem família para sustentar, que tem que sustentar-se a si próprio, ele não vai se contrapor às determinações do empregador, da empresa que está lhe oferecendo o emprego. Tá? Então, isso o legislador teve o bom senso de não estabelecer. Então, quando nós falamos de prevalência do negociado sobre o legislado, é de negociação coletiva, que pode acontecer na convenção coletiva de trabalho ou no acordo coletivo de trabalho. Qual é a diferença entre convenção coletiva e acordo coletivo? A convenção coletiva, ela é firmada entre dois sindicatos, entre o sindicato da classe profissional e o sindicato da classe empresarial, de uma determinada categoria. E as normas estabelecidas na convenção coletiva vão ter validade para toda a categoria abrangida por aquela convenção, por aqueles dois sindicatos. Quando nós falamos em acordo coletivo, nós estamos falando do sindicato da classe profissional e uma empresa determinada. Tá? E aí só vai ter validade para os empregados daquela empresa. Aquela empresa quer estabelecer regras diferenciadas para os seus empregados. Ela não quer que sejam as mesmas regras, ela tem peculiaridades regionais, locais, e ela quer estabelecer, então, que as normas sejam diferenciadas. Ela chama o sindicato da categoria, daquela classe, e ela firma um acordo coletivo. Essa é a diferença entre os dois, tá? Mas, falando da reforma trabalhista, então, essa foi a grande celeuma, o grande mote da reforma trabalhista foi essa modificação. Porque antes da reforma trabalhista, a convenção coletiva ou o acordo coletivo, eles só poderiam intervir para melhorar as condições de trabalho do empregado. O patamar mínimo estava dado pela CLT e a norma coletiva, seja a convenção ou acordo, ela viria melhorar, ela viria aumentar os direitos. Com a alteração, né, da alteração trabalhista, permitiu-se, então, que essas normas coletivas passem também a restringir direitos. Elas não só podem ampliar, mas também podem restringir direitos dos empregados. A corrente que defende essa prevalência entendem o quê? Que, na verdade, o patamar mínimo está dado lá pela legislação e os sindicatos, através das convenções e dos acordos coletivos, viriam suprir algumas ausências, algumas lacunas da legislação. Por exemplo, vamos falar que os empregados aqui de Maringá, devido ao clima, né, devido à região ali, os costumes da região, não têm as mesmas características que os empregados de uma determinada empresa lá em Curitiba. Então, o sindicato viria para suprir essa carência regional. Quem defende essa tese, quem concorda, né? Então, na verdade, entende dessa forma, que as normas coletivas não viriam suprimir. Mas a outra corrente, que entende que não é bem assim, que, na verdade, como a reforma trabalhista permitiu que as normas coletivas restringam direitos, na verdade, entende que houve uma flexibilização dos direitos e que essa modificação ela veio em detrimento do empregado, que ela veio permitir que as normas coletivas, então, restringam direitos e causem prejuízos aos empregados. Tá?
Mas então, deixando claro que não pode ser por contratos individuais e sim por normas coletivas, tá? Importante a gente frisar aqui também a necessidade da gente manter a força dos nossos sindicatos. Porque um efeito vai ter se vai uma pessoa lá, 2, 3, 5, 10, defender sua categoria. E um efeito bem maior é um sindicato forte, um sindicato da categoria coesa, vai chegar para negociar com o outro sindicato. Então, nós devemos, sim, nos manter filiados aos nossos sindicatos para a gente dar força para os sindicatos na hora de uma negociação, tá? A medida provisória... Qual foi a pergunta? Teve uma pergunta aí? Vou te fazer a pergunta aqui da Natália Campos, tá? Certo. A MP que permitiu a suspensão e redução de carga horária, o período que o trabalhador ficou com o contrato suspenso ou reduzido, irá ser somatizado na rescisão? Ou seja, ele vai ter um impacto, ele vai ser, eu acho que levado em conta, é isso, né, Natália, que você está perguntando? Ela está falando, deixa eu ver se eu entendi, ela está falando da redução de jornada com redução de salário? Isso. Não, É isso? acho que não. Eu acho que, por exemplo, o que aconteceu? Você foi demitido. Nessa demissão, esse período de suspensão, ele será também pago ao funcionário que foi por hora demitido ou não? Isso não é obrigatório. É isso, Nath? Isso, é isso que eu quero saber mesmo. Ela quer saber se os salários serão pagos? Se nesse período de suspensão do salário, se esse período de suspensão, ele vai integrar a rescisão dela? Não. Não? Não vai integrar. Ali no período de suspensão vai ter o recolhimento lá do FGTS, né? Vai ter os recolhimentos, mas o salário não, porque não está havendo prestação de serviço, não está havendo contraprestação pecuniária, tá? E quando, por exemplo, assim, a pessoa trabalhou mesmo estando de suspensão? Aí sim. Então, aí, na verdade, não deveria haver suspensão, né? Não está havendo suspensão. Não está havendo suspensão, está havendo prestação de serviço, então o salário tem que ser pago, está havendo continuidade do contrato de trabalho. Ô, Nath, no teu então, caso, mas aí, no teu caso, teve a sobreposição de funções, não é isso? Não, mas esse daqui é um outro caso. Ah, tá, desculpa. Que eu queria saber se assim... É que eu queria saber, por exemplo, a pessoa ficou de suspensão, mas continuou trabalhando. E aí, então, quando for ser realizada a rescisão, se o tempo em que ela ficou em suspensão vai integrar a rescisão, por exemplo, o 13º, as férias, é isso que eu quero saber. Sim, se você continuou trabalhando, vai integrar normalmente. Tá? Vai integrar normalmente o 13º, as férias, o aviso prévio, todas as verbas que serão pagas na rescisão contratual. Mas espera aí, Zilene. Ô, Natália, foi suspenso ou não foi? Agora eu fiquei na dúvida. Pelo que eu entendi, foi suspenso teoricamente, mas na prática ela continua trabalhando. É isso que eu entendi também. É isso mesmo. Então, vai prevalecer o que aconteceu efetivamente. Entendi. Obrigada. Mas isso é comprovado, Zilene. Ala, minha pergunta também é essa, tá? O contrato está suspenso, provavelmente isso tenha, eu não sei exatamente como é que isso ocorre de modo formal. Olha, você vai poder comprovar. Eu não sei como é que você faz a tua frequência ali. Eles suspenderam, provavelmente, a forma de você anotar a sua jornada de trabalho. Não tem mais um ponto eletrônico, não tem mais dessa forma, né? Manteve a suspensão na tese. Mas você realizou algumas atividades ali. Isso, tá? É isso mesmo. Se você assinou algum documento, guarda isso. Tira fotinha e guarda isso, tá? Qualquer prova que você... Qualquer prova material, documental que você conseguir, você deve guardar, tá? E não havendo prova material, prova documental, prova testemunhal. É a forma como você vai conseguir provar. Entendi. Obrigada. Nada. Certo.
Bom, então, nós temos lá, voltando ali no artigo 611-A, né, que fala que a convenção ou o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem, tá? São só alguns exemplos nos quais o acordo coletivo e a convenção coletiva vão ter prevalência sobre a lei. Porque esse artigo ele não é taxativo. Esse artigo ele é só exemplificativo, pode ter outras, tá? Por exemplo, o banco de horas. Na verdade, o banco de horas aqui tem autores que entendem que houve um benefício aqui, porque o banco de horas agora ele pode ter 1 ano, né, para o empregado ir lá e fazer essa compensação, tá? O intervalo intrajornada. Esse intervalo intrajornada, gente, agora na reforma trabalhista teve prejuízo para o empregado. Porque antes era assim, a jornada de trabalho até 6 horas era obrigatório o intervalo de 15 minutos. Acima de 6 horas, o intervalo deveria ser de 1 a 2 horas. Com a reforma trabalhista, então, permitiu-se que o intervalo seja reduzido para 30 minutos. Então, a reforma trabalhista veio para suprimir direitos nesse aspecto aqui, tá? Outra coisa é quando fala do trabalho insalubre, tá? O enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação de jornada em locais insalubres. Antes da reforma trabalhista, não era permitido, basicamente, só seria permitido se viessem os órgãos de fiscalização, verificasse a possibilidade de se fazer uma prorrogação de jornada num local insalubre. Agora não precisa mais, tá? Não precisa mais essa licença prévia das autoridades competentes. É permitido o trabalho insalubre e a prorrogação de jornada. Isso causa um grande prejuízo para o trabalhador, que já tem o seu organismo todo afetado pela insalubridade e ainda trabalhando acima da jornada permitida, né? Então, o prejuízo é muito grande. A reforma trabalhista, nesse aspecto, veio causar um grande prejuízo ao empregado, tá? Então, nós temos muitas demandas judiciais que envolvem a questão do trabalho insalubre, porque nós tem empresas que submetem os seus empregados ali a uma jornada de trabalho excessiva e sem um mínimo de preparo para essas condições, tá? Alguma pergunta nesse aspecto com relação a essa prevalência do legislado? Zilene, eu queria fazer uma pergunta a respeito sobre múltiplas funções. Ah, sim. É que assim, pelo que eu estava lendo um artigo, antigamente não se podia fazer, o empregado não se podia fazer várias funções. Com essa reforma parece que foi revogado isso, né? Foi mudado. Como é que está essa situação agora? Nós não temos, tá? Com relação ao acúmulo de funções, nós não temos nenhum artigo na CLT, tá? Que preveja o pagamento de um acréscimo salarial para o empregado que exerça mais de uma função durante a mesma jornada de trabalho, infelizmente. Por quê? Porque tem um outro artigo da CLT, que é o 444, que ele fala o seguinte, que nas relações contratuais, né, de trabalho, que essas relações podem ser objeto de livre pactuação entre empregado e empregador, as partes interessadas, né, desde que ela não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, que está na Constituição Federal, aos contratos coletivos e decisões de autoridades competentes. Então, o que os juízes têm entendido, gente? Que quando o empregado, ele assina lá um contrato, né, pactua, né, faz um contrato de trabalho, ele está pactuando o exercício de tarefas e atividades, quaisquer que sejam, dentro daquela jornada, que lhe sejam competentes pelas suas funções inerentes àquela pessoa. Então, por exemplo, eu vi um caso de uma psicóloga, tá?
que trabalhou numa clínica de recuperação de dependentes químicos. E ela entrou com uma ação trabalhista pedindo que, então, ela queria acúmulo de função, porque ela atendia telefone, ela ajudava a conter paciente, ajudava na medicalização ali dos pacientes, e o juiz não deu. Juiz de primeiro grau não deu, tribunal confirmou a sentença, não modificou a sentença, porque entendeu que ela estava dentro da jornada de trabalho e que ele tinha se obrigado a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Então, ele não ganhou nenhum acréscimo salarial em virtude dessas outras atividades exercidas dentro da sua jornada de trabalho. Existe uma outra possibilidade que é possível, então, conseguir esse acréscimo, que até que eu verifiquei também, que já aconteceu, que foi um empregado que exercia a função de ajudante geral, e ele, em 2 dias da semana, ele exercia a função de vigia da empresa. Mas, neste caso, foi reconhecido o direito dele a um acréscimo salarial, mas são fatos diferentes, porque além de ser duas profissões reconhecidas como distintas, né? Ele exercia em jornadas diferentes. O dia que ele exercia de ajudante geral, ele não exercia de vigia e não era dentro da mesma jornada, tá? Então, aí houve o reconhecimento pelo Poder Judiciário de que ele teve direito ao acréscimo por acúmulo de função. Mas, gente, via de regra, não é reconhecido, tá? Porque, assim, a organização onde eu integro está tendo, um desfalque muito grande com o índice de absenteísmo. Muita gente está entregando atestados médicos e está sobrecarregando os funcionários que estão ficando. Então, os funcionários que estão ficando estão fazendo várias funções, desde segurança a entregador, caixa, reposição, e eu vejo isso que está acarretando diversos fatores negativos para os colaboradores, entende? Uhum. Então, nesse caso aí, ó, você falou aí de funções distintas que provavelmente tem a previsão em norma coletiva. Por exemplo, você falou de vigilante e entregador, que são categorias que existem, né? São categorias que existem reconhecidas em normas coletivas e que têm, inclusive, pisos salariais distintos. Nesse caso, conseguindo se comprovar, eu acredito, tá, que seja possível o reconhecimento. Um conselho aqui também que eu dou, como já foi dito lá atrás, é procurar a fiscalização do Ministério do Trabalho, fazer a denúncia, gente. Tá? Denuncia que isso está acontecendo. Os fiscais do trabalho aparecem sem avisar lá e fiscalizam. Vê o contrato de trabalho, vê o exercício e vai tentar negociar com a empresa. Tá? Sim, entendi. É isso que eu ia perguntar para você, se tem como fazer uma denúncia, algo do tipo, porque até então alguns colaboradores me procuraram e perguntaram sobre esse quesito, né? Como eu sou dos colaboradores que cursam RH lá, eles me perguntam, tem como denunciar, o que se faz? Ministério do Trabalho, fica ali na Nel Alves Martins, tá? Ministério do Trabalho. Eu não sei o telefone de lá, tá? Mas eu acredito que no Google você encontra o telefone e pode ser que tenha um telefone denúncia, sim, para você fazer essa denúncia. Precisa ser reconhecido na denúncia ou não? Pode ser anônimo. A denúncia é anônima. Não precisa se identificar. Tá ótimo, obrigado. Tá? Por nada. Vamos ver. Acho que estamos aqui no momento sem perguntas. Eu
vou pedir, Zilene, para você falar um pouquinho. Você até começou no começo, mas aqui para a gente até afunilar um pouco. Quais são obrigatórios pelas leis trabalhistas? Tem algum? Desculpa. Benefícios. Conseguiu ouvir? Agora sim. Tá. Quais benefícios são obrigatórios? E se são chamados exatamente de benefícios, né? Certo. Não, tem sim, tá? Tem. Então, primeiro, definindo assim o que seriam benefícios, né? Os benefícios, na verdade, eles constituem um recurso cada vez maior das empresas, né? Que tem uma visão de mercado de trabalho mais avançada. Para quê? Para atrair empregados, mão de obra qualificada e reter esses empregados dentro da empresa. Reter talentos, tá? Empregados com mais qualificação, porque nós vivemos dentro de um mercado cada vez mais competitivo. As empresas que não sabem reconhecer, então, o valor e o potencial do empregado, ela pode perder muito. Ela perde aquele seu funcionário qualificado e ocorre uma rotatividade muito grande no seu quadro de funcionários e a qualidade de trabalho também vai cair. Então, esses benefícios, eles devem ser e são utilizados por empresas que têm uma visão um pouco melhor de mercado de trabalho. Nós temos, sim, benefícios obrigatórios, que são aqueles que decorrem da lei, da CLT, ou aqueles previstos em acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho. Quais são eles? As horas extras é um benefício, tá? O adicional noturno, que é o valor da hora noturna acima do valor da hora diurna, também é um benefício obrigatório. FGTS é um benefício obrigatório. Pagamento de 13º salário, um benefício obrigatório. Férias remuneradas. A cada 12 meses de trabalho, o empregado adquire o direito ao gozo de 1 mês de férias remuneradas, tá? E o Vale Transporte. Esses são benefícios obrigatórios, tá? E nós temos também os benefícios opcionais, que são aqueles que as empresas podem oferecer, né? Justamente com a intenção de atrair uma mão de obra mais qualificada, tá? O que geralmente a gente observa que as empresas oferecem? Oferecem seguro de vida, assistência médica, vale alimentação, cesta básica. Aqui vai da criatividade da empresa. Tá? A empresa ela pode oferecer os benefícios, aí não há limites, que são opcionais se ela quer investir no seu quadro de funcionários, tá? Para manter esse quadro mais qualificado. O Vale Alimentação e o Vale Transporte não são obrigatórios a serem Vale Transporte é obrigatório. Vale Transporte é obrigatório, sim. O Vale Alimentação, não. Não é obrigatório, ele não está previsto no obrigatório. Ele pode vir na norma coletiva. Se ele tiver na norma coletiva, ele é obrigatório. Tá bom? É aquilo que você está pactuado na norma coletiva, na convenção ou no acordo, aí se torna obrigatório. Tudo que está é empresa, sindicato, né? Sim. É empresa, sindicato. Acordo coletivo. Convenção coletiva, sindicato. Tá? E ele pode estar previsto tanto na convenção quanto no acordo. Aí ele é obrigatório, sim. Entendi. Certo? Uhum. Falar um pouquinho de desconto salarial? Isso, boa. Desconto. Então, está previsto no artigo 462 da CLT, né? E diz que é proibido efetuar qualquer desconto no salário do empregado, salvo nas hipóteses de adiantamento, que é aquele vale, né? Que nós conhecemos, descontos previstos em lei, contrato coletivo e danos causados pelo empregado ao empregador, tá? Exemplos de descontos que podem ser efetuados: a contribuição previdenciária, o imposto de renda, o aviso prévio quando ele é por descumprimento do empregado, porque o aviso prévio ele pode ser dado pelo empregador ao empregado, mas também ele pode ser dado pelo empregado ao empregador.
o empregado fala, olha, eu não vou mais trabalhar para você, então está aqui o aviso prévio, eu vou cumprir 30 dias de aviso prévio trabalhado e depois eu me desligo da empresa. Se deu ali 20 dias, o empregado não aparece mais. Arrumou outro emprego, algum motivo ele teve ali, não aparece mais. Então, faltaram 10 dias ali para ele cumprir o aviso prévio. Esses 10 dias podem ser descontados das verbas rescisórias ali na hora do pagamento, tá? Suspensões também podem ser descontadas, suspensões em razão de faltas injustificadas também podem ser descontadas, empréstimos consignados, desconto do alimentação. Nesse caso aqui é importante saber se a empresa ela é cadastrada no Programa de Alimentação ao Trabalhador, que é o PAT, aí ela pode descontar até 20% do empregado, tá? Pensão alimentícia, os descontos previstos nos contratos coletivos e os danos causados pelo empregado, que eu acho interessante falar sobre isso aqui, porque os danos causados não são todos que podem ser descontados, tá? Porque o dano ele pode ser causado com dolo, quando houve a intenção de causar um dano realmente, o empregado está lá, puto com o empregador, trabalha com uma máquina caríssima e ele resolve, então, deixar alguma coisa, um parafuso, algo acontecer para danificar. Se for comprovado que ele agiu com dolo, com intenção, né, de danificar aquele equipamento, de prejudicar, de causar um dano ao empregador, ele pode ser descontado do salário do empregado, tá? Agora, se não houve essa intenção, se houve uma culpa, tá? Ele agiu com negligência, com imprudência ou com imperícia. Quando que seria a imprudência, né? Imprudência é quando ele age sem cautela, ele age ali de uma forma precipitada, então ele agiu com imprudência. A negligência é quando ele não teve o cuidado necessário, tá? Que ele sabia que deveria ter aquela cautela, aquele cuidado com determinado equipamento ali, determinada máquina existente na empresa, e ele age ele age de uma forma negligente. E a imperícia é com a falta de aptidão técnica, teórica ou prática. Então, se ele age dessa forma, simplesmente, ele não tem descontado. Agora, se ele tiver previsto no contrato de trabalho dele, que se ele agisse com culpa e causasse um dano ao empregador, ele teria, aí vai ser descontado. Então, no caso da culpa, é necessário 2 fatores, tá? Que haja a culpa, a negligência, a imperícia ou a imprudência, e mais a previsão contratual. Tem que haver os 2 fatores cumulativamente para que o empregador possa descontar do salário, efetuar esse desconto no salário do empregado. Por quê? Porque, a princípio, os riscos da atividade econômica, ela corre por conta do empregador. Ele é o dono do empreendimento e os riscos correm por conta dele. Mas ele pode colocar isso numa cláusula contratual e, se estiver dentro daquela previsão de culpa, aí pode ser descontado do salário do empregado, tá? Ou de uma verba rescisória. Zilene, multas de trânsito podem ser descontados? A Karina está perguntando aqui. Depende. É empregado, enquadra aqui, ó. Ele é motorista, ele agiu com imprudência, ele agiu com negligência. Está previsto no contrato de trabalho dele? Está previsto no contrato de trabalho que as multas serão descontadas? E ele agiu daquela forma? Houve culpa dele? Então, ele foi... A câmera pegou ele com o celular na mão, dirigindo, então, e excesso de velocidade. Ele estava errado, porque é proibido, ele infringiu a lei. Sim. Né? A multa por celular realmente, sem dúvida, que ele tem que ressarcir. Então, mesmo não estando no contrato, pode ser descontado? Não, tem que estar... sim, porque aí foi uma infração, não é culpa. Entende? O uso do celular, ele não se enquadra na negligência, imprudência ou imperícia. É uma infração legal.
Aham, Entende? Não houve uma culpa, ele infringiu a lei. entendi. Inclusive, ele vai levar a suspensão ali na carteira dele. Certo, obrigada. Tá? Nada. No caso dos descontos também, aqui tem duas curiosidades que eu queria falar. Uma bem comum, que é o caso dos uniformes, né? Que tem empresas que obrigam as pessoas a usar uniforme e às vezes querem descontar do empregado. Não pode, gente, é proibido descontar. Tá? Se a empresa exige o uso do uniforme, ela tem que arcar com aquele valor ali, tá? Ah, sim. Isso é uma dúvida que eu tenho também, que seria, no caso, a empresa que eu trabalho, eles são técnicos que trabalham na rua, e eles, quando eles são mandados embora, eles pedem a sua demissão, a empresa pede para eles devolverem o uniforme. Ela tem que devolver, porque Sim, o uniforme não é dela, tá? Ele não se está ganhou o rasgado uniforme. algo do tipo, a empresa ela pode pedir esse desconto? Não pode descontar, ela tem que fornecer o uniforme, tá? E a hora que ele sai da empresa, a obrigação dele é devolver o uniforme. A não ser que aconteceu alguma coisa, desintegrou o uniforme, né? Que tenha acontecido algo assim, que seja impossível, que impossibilite, que não foi culpa dele, entende? Mas a lei manda isso. Que a empresa forneça o uniforme e que, ao ser desligado da empresa, o empregado devolva o uniforme. Silene, se não houver mais esse uniforme, se esse uniforme estiver em condições aí muito ruins, pode haver um desconto? Pois é, olha, aí vai ser uma briga judicial, que ele vai ter que, né, comprovar que o uniforme desapareceu da casa dele por algum motivo, né? O que aconteceu com o uniforme ali? Porque senão o empregador vai poder cobrar esse uniforme dele, né? Zilene, eu tenho mais uma dúvida que ela foge um pouco na parte de descontos. É que no caso teve. Gabi, só um minutinho. A Sara está perguntando desse assunto. E se não entregar o uniforme, Zilene? Então, Aí você já entra, tá, Gá? tá. Se ele não devolver o uniforme, ele está infringido, tá? Aí que não existe uma previsão legal para isso, tá? Mas o que vai acontecer? Se eles não conseguirem entrar num acordo ali, vai uma briga judicial. Aí a empresa vai tentar cobrar, vai descontar provavelmente da rescisão contratual, provavelmente a empresa vai fazer isso, e o empregado vai tentar se defender judicialmente, alegando o que aconteceu com esse uniforme, que ele não conseguiu devolver. Desapareceu, furtaram, né? Algo deve ter acontecido ali. Mais uma dúvida da Sara. Se a empresa, no ato da demissão, não der baixa na carteira, isso pode acontecer? Não deveria acontecer, gente. Não deveria, mas acontece todos os dias, tá? A empresa não dá baixa e daí vem para a Justiça do Trabalho para poder pedir para a empresa dar baixa. Não pode acontecer, mas acontece. A empresa não dá baixa, ocorre ali já vi casos assim que prevalece uma rivalidade tão grande entre empregado e empregador que não se falam mais daí. E a empresa simplesmente se recusa a dar baixa. Vai na Justiça do Trabalho, pede a baixa e uma multa para a empresa daí. Só que essa multa não reverte para o empregado. É uma multa administrativa que vai reverter para a União. Infelizmente, tá? Mas a falta da baixa, gente, não impede que a parte tenha um outro contrato de trabalho. Impede o seguro-desemprego. Certo? Mas se tiver um outro contrato, ela pode começar a trabalhar e mesmo assim entrar com a ação pedindo a baixa. Sara, a Sara está fazendo outra pergunta, mas eu não entendi. Teve um outro registro e ainda não... Não entendi, Sara. Você... Foi o que eu falei, não foi? Que ela tem que pedir a baixa, né? Fazer o pedido na Justiça do Trabalho para dar a baixa. Isso, teve um segundo registro, né? Teve um segundo registro e o primeiro continua em aberto. Não foi dado baixa, né? Você pode ir ao judiciário, pode ir na Justiça do Trabalho
e pedir a baixa. Se for só a baixa que você quer, se não tem outras verbas, você não precisa de advogado, porque ainda prevalece na Justiça do Trabalho, diferente, né, do cível, não prescreve nunca, tá? Baixa em carteira de trabalho não tem prazo prescricional e decadencial. Você pode, a qualquer tempo, pedir a baixa, tá? A empresa tem 10 dias para dar baixa, mas não deu baixa, né? Então, aí leva no judiciário, tá? Certo. Gabi? Tá, sou eu. A minha dúvida é o que acontece. Na empresa, houve um caso que, como eles trabalham com o carro da empresa, o funcionário teve um acidente no carro, bateu o carro, ok. Foi recolhido para nossa mecânica, e quando pegamos o carro, o mecânico achou ali preservativos no carro, achou... Não ri, Luciano. Preservativos... Puxa vida, hein? Achou uma garrafa de Coca-Cola com álcool dentro, com pinga dentro, assim. E o que mais? Ali, bituca de cigarro, diversas coisas, bebidas, enfim. Aí, ele foi despedido por justa causa. Só que a minha concepção é que o funcionário ele não tinha um histórico. E que foi tirado as fotos do carro, tudo mais pelo mecânico, só que mandar ele por justa causa, não pode ele voltar, isso reverter para nós, porque poderia dar uma suspensão ou algo do tipo? Se ele estava dirigindo embriagado, é muito provável que a justa causa seja mantida. Então, mas não foi o caso, porque nós só sabemos de tudo aquilo porque recolhemos o carro e estava ali com aqueles pertences. Mas não teve uma situação... Não quer dizer que ele tenha utilizado isso ali na hora, né? Exatamente. Que ele estivesse bêbado. Não, ele fez uma rave no carro e você está querendo justificar ele, Gabi. Não é isso. Gabi, vai depender de prova aí, tá? Vai depender de conseguir provar ali. Silene, mas nesse caso, por exemplo, não tem bafômetro, né? Porque o cara supostamente bebeu, fez tudo dentro do carro. Mas ele se evadiu do local, todos os indícios ali, ó, é de que ele estava embriagado. Exatamente. Então, o que acontece? Quem vai ter que provar o contrário vai ser ele. É porque a gente já teve tanta demissão por justa causa e que quem se ferrou foi a empresa, e que aí eu fiquei pensando nisso, porque ele tem um histórico bom e o que foi numa segunda-feira, ou seja, ele utilizou esse carro no domingo à noite, então ele usou no fim de semana. Ele não estava bêbado, não tinha nada do tipo, só que ele usou o carro para cunho pessoal. Mas era o carro da empresa. Carro da empresa. Tá, e o contrato estabelecia o quê? Ele poderia usar o carro da empresa? Nos finais de semana? Não está no contrato, foi isso que eu questionei, porque não está explícito, o uso do carro da empresa é exclusivamente para trabalho. No próximo contrato, coloca isso, tá? Sim, coloca uma cláusula falando isso aí. Isso aí é indicado. Então, mas, Gabi, é o seguinte, na verdade, ali, os indícios estão todos para a justa causa, tá? Que ele utilizou o carro, ele destruiu o carro da empresa e estava embriagado. Então, tem tudo, eu não posso te dizer 100% que o juiz vai decidir, mas os indícios estão em prol da empresa. Quem vai ter que comprovar o contrário vai ser ele, o ônus da prova, nesse caso, vai ficar com ele. Ok, obrigada. Gente, mais uma coisinha com relação aos descontos aqui, que era a curiosidade que eu queria falar, são aquelas lojas de marca que obrigam os vendedores a usar a roupa deles, a marca, tá? Tem várias na cidade, né? Que a pessoa tá lá, tá com a roupa que eles vendem ali. Roupas caras, geralmente. Não pode, tá? Se eles querem que a pessoa use a roupa da marca, eles que, então, forneçam a roupa. Isso aí, guarda as notinhas que depois você recebe de volta, tá? Ô, Silene, mas isso acontece na prática? Nossa! É mesmo? Isso, muito. De fazer com que o funcionário utilize a roupa para fazer... A roupa da loja, a roupa da loja. Conheço um monte também.
Sim, Conheço uma ali também, ali no centro de compre Maringá. as roupas Um tal caras, de outro. né? É aí, ó, tá vendo? Tem várias empresas, lojas de confecção, isso é muito comum acontecer. Tá? E não pode, não é permitido, tá? Olha só, as lojas do shopping. Aí, ó, Nossa, gente, eu não sabia disso. é muito comum acontecer. Nós vamos até que horas, Lu? Tá mudo seu microfone. Teve mais alguma coisa que nós elencamos lá como importante? Eu estou olhando aqui no nosso resumo. Deixa eu ver. Creio que foram todos abordados, né? Os temas É, propostos aqui. acho Pessoal, que sim. vocês querem perguntar alguma coisa a mais? Aproveitem. Há uma coisa que eu achei interessante aqui também que posso falar, Lu, se os meninos não tiverem pergunta, é que nós observamos agora no início da pandemia, teve muito pedido nesse sentido, que eram empresas que tinham já firmado o acordo lá na Justiça, e aí, como teve aquele decreto municipal que fechou, né, o comércio por um determinado período aí, as empresas queriam reduzir o valor do acordo em 50%, em 40%. Então, fiz o acordo por 10 mil, mas agora a empresa está fechada, pede a redução ali para 5 mil reais. Não é possível fazer isso, tá, gente? A empresa não pode reduzir o acordo. Por quê? Porque quando se homologa um acordo, esse acordo, a gente chama de fazer coisa julgada. Ele faz coisa julgada no mesmo momento. Ele não pode ser modificado posteriormente. É como uma sentença que transitou em julgado. Ela não pode mais mudar, tá? Só por ação rescisória, na verdade. Então, o acordo, firmou o acordo, não pode ser modificado. Mesmo que a empresa venha depois a ficar fechada ali 6 meses, não pode. Até porque o caso contrário também, então, deveria ser possível. Se eu faço um acordo com uma empresa que é pequenininha, faço um acordo lá em 36 pagamentos, dá um boom nessa empresa e ano que vem ela se torna uma mega empresa. Aí eu vou pedir, então, que o meu acordo dobre de valor também, já que a empresa, né, agora é uma empresa mais rentável, né, uma empresa maior. Então, não é possível. Então, como não é possível que eu aumente o valor do meu acordo, também não é possível que a empresa reduza o valor do acordo. E choveu pedido nesse sentido, tá? Mas não levaram. Zilene, com a nova reforma trabalhista, vocês veem perdas para o trabalhador? Você comentou de algumas situações aqui, né? Aí particulares, específicas. De modo geral, nós, enquanto empregados, perdemos com esses direitos aí que foram revistos? Sim, realmente houve um prejuízo para o trabalhador, porque as normas trabalhistas, a CLT, elas sempre foram vistas como normas protetivas, tá? E normas cogentes, que não podiam ser modificadas. Então, assim, se um adicional de insalubridade estava ali no percentual de 40%, a empresa só poderia negociar esse percentual para 50% num acordo coletivo, tá? E agora não, agora ela pode reduzir, ela pode, inclusive, estabelecer, fazer uma perícia particular ali, estabelecer, não, aqui é o grau médio, então, 30%, não é 40%. Tá? Então, qual é o remédio para isso? É o fortalecimento da categoria, gente. Só assim nós vamos conseguir manter os direitos já conquistados. Então, é fortalecer sindicato, categoria forte, conhecer dos direitos, fazer valer a fiscalização. Nós temos o Ministério do Trabalho, nós temos o Ministério Público do Trabalho, que são órgãos protetivos, que são órgãos que estão ali na defesa do trabalhador. Tá? A forma que eu vejo para não perdermos direitos é realmente fortalecer a categoria, fortalecer os nossos sindicatos. Porque o que aconteceu foi uma flexibilização dos direitos do trabalho e a tendência é isso cateando, né? Nós percebemos aí que
nenhum direito está sendo avançado. Os direitos, na verdade, eles vêm sendo restringidos e suprimidos. A intenção é que deixe para o empregado negociar diretamente com o empregador. O que é você tirando uma categoria, por exemplo, dos bancários, os bancários têm uma categoria super forte. Uhum. Agora, você pega uma categoria da empregada doméstica, por exemplo, e manda negociar. Sim, sim. Né? É bastante absurdo isso, então, né? Na minha visão, assim, a reforma trabalhista, ela mais causou prejuízo do que benefício. Como diz uma professora que deu aula para a gente, a professora Renata, a luta é constante, porque se não for constante, os direitos retrocedem. E estão retrocedendo nas diversas áreas, gente, tá? Não só na trabalhista, mas os nossos direitos como um todo, nós estamos regredindo a cada dia. E é a luta e a resistência constante, tá? De todos nós aí, fiscalizarmos os nossos políticos, tá? A Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa do Estado, tá? A Câmara Federal, o Senado. Então, a gente tem que estar sempre muito atento, porque os nossos direitos estão sendo retirados na calada da noite, todos os dias, tá? E tem sorrateiramente, né, Silene? Sorrateiramente, né? Quando a gente acorda... É inserido um artigozinho, o inciso pequenininho ali, tá? E quando a gente percebe, nossos direitos foram retirados, tá bom? Silene, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais filosófica aqui. Sim. O nosso início do bimestre passado, nós comentávamos sobre motivação, tá? E vimos que o salário por si só não é um agente motivador. Na sua experiência, o que você entende que motiva, motiva tanto você quanto pessoas aí à sua volta a trabalharem? O que esse trabalho traz como... O que ele agrega, né, pessoalmente, profissionalmente, mas o que você entende como motivacional no quesito trabalho, além do salário? Bom, eu vejo aí, então, eu acho que é importante a gente fazer uma distinção ali entre líder e chefe, tá? O chefe é aquele que chega, cara crachá. Você vai trabalhar aqui, faz isso, tá bom? Terminou o teu horário, vai embora, no final do mês você recebe teu salário ou remuneração, tá? O líder, não. O líder... ele tem que ter uma visão ampla da equipe que ele está liderando, porque todos ali têm suas potencialidades. E o que é que o empregado precisa ali, o que vai satisfazer? É ele se sentir necessário naquele ambiente, se sentir valorizado no seu ambiente de trabalho, sentir que ele é ouvido, sabe? Que ele é escutado. A escuta é muito importante. E um verdadeiro líder tem que saber fazer isso. Porque o líder não sabe tudo. Ele está ali para liderar, mas pode ser, ele está passando por um determinado problema e tem um outro funcionário que tem uma visão muito melhor que a dele, que pode dar uma sugestão ali e que vai melhorar todo o ambiente de trabalho dele e que vai melhorar a produtividade, o rendimento, tá? A qualidade do produto que ele está oferecendo. Então, eu acho que é muito importante você valorizar as potencialidades de cada membro dessa equipe e deixar isso muito claro para as pessoas que fazem parte da sua equipe. Eu acho que é um fator motivacional, sabe? Mais do que o simples... Porque o salário, tudo bem, você recebe ali um salário... razoável, recebe ele 1 mês, 2 meses, nossa, que maravilha, eu posso fazer isso, 2 meses. Quando faz 6 meses, você acostumou. A sua condição social, você adaptou para aquele salário ali já. Você já começou a gastar mais no bar, começou a comprar uma roupinha nova, né? E aí aquilo já perdeu a motivação. Já agregou ao salário. Já agregou a sua vida cotidiana ali. E
Então, é importante, eu acho que essa visão da liderança de perceber as potencialidades de cada membro da sua equipe, valorizar e trazer ele junto, formar na verdade, uma liderança em equipe, sabe? Você saber ouvir cada um e utilizar no dia a dia ali. Também pode-se falar dos prêmios, né? Ali tem os prêmios motivacionais. Uma coisa que eu acho bacana que algumas empresas fazem são alguns encontros, empresas maiores fazem encontros, né? Pode fazer ali uma jornada de saúde, 2, 3 dias, para valorizar a saúde do seu empregado, levar uma atividade laboral ali. Tem empresas que levam meditação, yoga, sabe? Tudo isso eu acho que faz o empregado se sentir um pouco mais motivado, um pouco mais valorizado, né? A própria ginástica laboral, que faz a pessoa parar e ela vai se sentir melhor fisicamente, em consequência, ela vai melhorar também o seu humor, vai contagiar todo o ambiente de trabalho, e isso na verdade, ali se torna um círculo virtuoso, né? Que contagia todo o ambiente de trabalho. Bacana você estar falando essas coisas, porque nós temos aqui futuros gestores. É um curso de gestão. Que legal. Né? Creio eu e desejo isso aos meus alunos, que eles se tornem gestores e líderes que tenham essa consciência de trazer qualidade de vida, de entender, de ouvir. Aí você falou colocou algo extremamente importante, né? Essa escuta de necessidades particulares, porque cada um ali é um indivíduo, cada um é um universo particular. Então, o gestor ter essa escuta diferenciada para cada um dos seus funcionários. Acho que isso também é um agente motivacional, faz com que o indivíduo sinta-se valorizado, sinta-se pertinente àquele espaço e àquela condição de trabalho. Sim, porque o ser humano, ele não desliga uma chave a hora que ele entra no ambiente de trabalho e ele se desliga completamente da vida dele. Não, é o ser humano que está ali. Ele continua sendo, né, aquela pessoa, ele continua sendo o marido, continua sendo a esposa, o filho, o pai. Ele não deixou de ser porque ele está naquele ambiente. Então, isso que você colocou é realmente muito importante. Essa escuta de saber, né, que continua o ser humano ali e às vezes está passando por um momento difícil em casa, sabe? E o líder, ele tem que estar atento para perceber essas coisas que estão acontecendo ali. Certo? Queridos, alguma coisa a mais? Eles foram jantar, viu, Zilene? É assim, eles saem no meio da aula, vão jantar. Tá certo. Mais alguém? Prof, a gente só modificou. Antigamente a gente ia pro espetinho comer, agora a gente vai jantar. Antes vocês iam lá, como é que era o nome do bar, que é nosso concorrente? Como é que era o nome, gente, do bar lá da faculdade, que até fechou agora por conta da pandemia? Esqueci. Quiosque, isso mesmo, Amanda. Antes eles iam para o quiosque. Aí eles chegavam depois do horário do intervalo, super animados, motivados para a aula. Né? Não era uma coisa que não estavam dirigindo. Não, felizmente. É que o dono do bar era o verdadeiro líder, vocês que não. Peraí que temos mais perguntas. Pensando que na sala temos uma porcentagem de pessoas que trabalham na prefeitura, tem como falar um pouco sobre a reforma administrativa? Gente, eu não estou a par da reforma administrativa, hein? Eu corro o risco de falar bobagem aqui, então acho que eu vou preferir me abster, tá? Se vocês não se incomodarem. Sara, se você tiver perguntas específicas... Você pode me mandar, de repente... Ô, Luciana, pode pôr o meu e-mail aí. Tá? Ela pode me mandar e eu me comprometo a responder, tá?
Com certeza. Hotmail, né? Hotmail. Manda no Hotmail que eu olho mais frequentemente. Então, é Zilene... Resende@hotmail.com. Fica aí para vocês, caso queiram fazer alguma pergunta, depois... Né, pode se lembrar de alguma coisa posteriormente aí, ou quiser se vocês em si, podem mandar que a Zilene responde, né? Mais alguma coisa? Isso, Sara. Certo, Sara, pode enviar, tá? Bom, tendo em vista aqui a abstenção de fala... Bom, Zilene, quero super te agradecer esse momento conosco. Acho que ficou muito claro, né, questões que a gente vinha debatendo e que tínhamos dúvidas e que a gente achava que era uma coisa e, na verdade, é outra. Então, assim, quero te agradecer imensamente esse momento aqui conosco, tá? Você sempre muito disponível, sempre querendo contribuir com o aprendizado. Já falei, gente, para ela que ela tem que vir para a docência, me ajudem. Porque ela tem uma facilidade de explicar os conteúdos que para nós, às vezes, é um tanto inacessível, né? O direito, ele tem um vocabulário próprio, por vezes lemos ali a respeito do tema e não entendemos, porque não é do nosso dia a dia, esse vocabulário. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez. Foi muito bom ter você conosco, tá? Espero que você volte. Na verdade, você volta logo, mas em outras turmas. Nós falaremos de outros temas aqui contigo. Então, aqui, ó, o pessoal está te agradecendo. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Olha, Luciana, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Para mim é gratificante, tá? Esse momento aqui. Eu gosto muito de compartilhar com vocês, acho muito legal. Essa turma é muito bacana, muito participativa, tá? Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Pode convidar que eu venho sempre, tá bom? Obrigada. Obrigada. Um grande beijo, tá? Muito obrigada. Obrigada. Galera, beijos. Tchau para todo mundo. Até terça-feira. Beijo, boa noite, Lu. Beijo, boa noite. Deixa eu interromper a gravação, né? Tchau, tchau, boa noite.